Antes de iniciarmos a nossa videoaula de hipotireoidismo, peço que você aponte a câmera do seu celular para esse QR Code. Assim, você terá acesso a todo o material teórico dessa aula. Olá pessoal, nós somos da Revisa Med. No episódio 1 vamos falar um pouquinho sobre tireoidite de Hashimoto, que é a principal causa do hipotireoidismo. Mas antes, que tal revisar um pouquinho sobre a glândula tireoide? Já faz um tempo que você não estuda sobre isso, né? Vem com a gente! Os hormônios T3 e T4. O hipotireoidismo é uma condição causada pela deficiência dos hormônios da tireoide, ou por incapacidade dos tecidos de responder aos estímulos hormonais. Esta doença possui uma prevalência 10 vezes maior em mulheres. Além disso, o hipotireoidismo pode ser dividido em primário e secundário. No primário, a anomalia irá ocorrer na própria tireoide, podendo ser congênito, como uma deficiência de iodo, autoimune, como por exemplo uma tireoidite de Hashimoto, ou iatrogênico, através de uma cirurgia, iodoterapia ou irradiação externa. Já o hipotireoidismo secundário irá ocorrer através de uma doença hipofisária ou hipotalâmica. A tireoidite de Hashimoto é hoje a principal causa de hipotireoidismo, devido à presença de uma fase de hashitoxicose que precede as manifestações clínicas do hipotireoidismo. Ela ainda é uma doença que confunde muitos médicos. Em virtude disso, iremos abordá-la detalhadamente adiante, para que você aprenda um pouquinho mais sobre a etiologia, progressão da doença, diagnóstico, manifestações clínicas e tratamento. Vamos lá? A primeira coisa que precisamos entender é que ela é uma doença autoimune que vai gerar lesões inflamatórias no parênquima tiroidiano. A sua etiologia ainda é desconhecida, mas existem diversos relatos na literatura que associam a fatores genéticos adquiridos e associados, tais como mutações no gene HLA-DR3, HDLA-DR5 e HDLA-DR8. Também é importante ressaltar que o mimetismo molecular viral provocado pelo vírus da hepatite C, por exemplo, é um dos grandes fatores associados. Dentro desse contexto, a progressão da doença ocorre na medida em que os autoanticorpos inflamam os folículos tireoidianos, de tal forma que levam seu rompimento, fazendo com que o seu coloide seja extravasado junto com os hormônios T3 e T4. Esses hormônios acabam indo para a circulação sanguínea e geram, de início, um quadro de tireotoxicose, também chamado de hashtoxicose. Nesse momento, devido à alta de hormônios tireoidianos, é comum que alguns médicos confundam esse episódio com um quadro clínico de hipertireoidismo. Porém, para evitar possíveis diagnósticos errados, é preciso ter em mente o perfil de exame de sangue dos pacientes com hipotireoidismo. Assim, o paciente nesse quadro clínico apresentará TSH normal ou elevado, isto é, entre 5 e 10 mililitros, o que não ocorreria se fosse um paciente com hipertireoidismo, o qual geralmente apresenta um TSH abaixo do índice de normalidade. No entanto, para evitar qualquer dúvida, o diagnóstico diferencial pode ser feito por meio de uma cintilografia da tireoide, na qual analise os valores do índice de recaptação de iodo, que no hipotireoidismo estará abaixo, enquanto no hipertireoidismo estará acima dos padrões de referência. Em virtude dessa tempestade tireotóxica inicial, o paciente apresentará sintomas típicos do hipertireoidismo, tal como agitação, tremores, taquicardia, aumento da pressão arterial, aumento da temperatura corporal e aumento do metabolismo basal. Para tratar essa fase, é importante não fazer drogas antitireoidianas, pois a tireoide não está hiperfuncionante, ela apenas está liberando tudo o que já havia armazenado. Pode-se utilizar beta-bloqueadores para controlar os sintomas e analgésicos e anti-inflamatórios em caso de dores na tireoide. Após a fase de tireotoxicose, a glândula tireoide não terá mais a sua reserva hormonal. Ela também não conseguirá produzir hormônios T3 e T4 adequadamente.
Assim, com a supressão do eixo tireoidiano, haverá um feedback positivo sobre a hipófise, a qual tentará compensar liberando maior quantidade de TSH. Consequentemente, o paciente desenvolverá um hipotireoidismo subclínico. Seu perfil do exame de sangue apresentará TSH acima de 4,5 unidades por mililitro e T4 livre abaixo de 0,7 nanogramas por decilitro. É importante lembrar que o aumento do TSH vai induzir a formação do bócio. Isso ocorre pois o TSH estimula a substituição do tecido folicular normal por um infiltrado linfocítico, inclusive com a formação de centros germinativos linfóide. Os folículos tireoidianos remanescentes são pequenos e atróficos, com pouco colóide no seu interior. As células ascanase, consideradas patognomônicas da doença, representam um estágio avançado de lesão das células foliculares. Para o diagnóstico conclusivo, é preciso, além dos exames de TSH e T4 livre já citados, obter o anti-TPO maior que 60 unidades por mililitro, anti-TG maior que 100 unidades por mililitro e o TRAB maior que 1,5 unidade por litro. Para tratar pacientes com esse hipotireoidismo, é necessário não administrar iodo exógeno, pois pode gerar hipotireoidismo pelo efeito de Wolff-Chaikoff, e o iodo em excesso faz o desligamento da glândula, administrar levotiroxina e administrar glicocorticoides em casos de dor ou crescimento rápido. A seguir, iremos abordar um pouquinho mais sobre as manifestações clínicas do hipotireoidismo no sistema nervoso, cardiovascular e ginecológico. Vamos nessa? Vou falar um pouquinho da relação do hipotireoidismo e o cérebro. Não vai ser esse comprometimento, vai haver uma desordem no processo de proliferação neural das sinapses e no processo de mielinização, causando o quê? Um retardo mental, disfunções neurológicas permanentes, como dificuldade de habilidades motoras e processamento visual vão estar prejudicados. E aí, com isso, a gente consegue perceber que existe uma relação muito íntima entre a função tireoidiana e as funções neuropsicológicas. E isso vai estar incluindo o estado mental e as funções cognitivas. Então, paciente que tem desordem na tireoide, né, comprometimento, como o caso, né, do hipotireoidismo, vai estar com esses hormônios comprometidos, ela também vai cursar com as funções neuropsicológicas também alteradas. E a gente consegue também perceber esses níveis elevados de anticorpos antitireoidianos. Existem várias pesquisas nesse intuito de perceber que quando esses níveis de anticorpos antitireoidianos estão aumentados, existe uma correlação com depressão clínica, com a depressão, né? A depressão clínica. Então, quando o paciente ele é um paciente que apresenta depressão, é importante fazer essa avaliação também da tireoide dele, né? Porque o paciente ele é macro. E o contrário também, quando o paciente tem alterações a níveis de anticorpos antitireoidianos, a gente também tem que prestar atenção nessa correlação clínica, que é a depressão. Hipotireoidismo e seus efeitos no sistema cardiovascular. A diminuição de T3 e T4 traz sérias consequências, como a elevação do LDL e do colesterol total, devido à diminuição dos receptores de LDL e de suas atividades. Com isso, o LDL livre irá acelerar a sua oxidação,
aumentando assim a deposição do colesterol nas paredes dos vasos sanguíneos. Com isso, haverá a formação de placas de aterosclerose. Outra consequência é um déficit de função cardíaca, devido a alterações na conformação estrutural da enzima ATPase cardíaca, levando a uma redução da função da bomba. Um outro grande efeito causado pelo hipotireoidismo é a vasoconstrição e o aumento da pressão arterial, pois o T3 tem um papel vasodilatador na musculatura lisa. Devido à sua diminuição, acarretará numa vasoconstrição e, consequentemente, o aumento da resistência vascular periférica, o que resultará na pressão arterial aumentada. Durante a gestação, todos esses fatores levarão o paciente a ter consequências como isquemias, infarto agudo do miocárdio e até mesmo insuficiência cardíaca. Pela placenta e pela diminuição do iodo pela tireoide materna. E caso a gestante apresente hipotireoidismo sem que faça o tratamento de forma adequada, essas taxas se acentuam, podendo gerar aborto espontâneo, deslocamento prematuro da placenta e problemas no desenvolvimento do feto. E esses hormônios diminuídos também vão gerar impactos no processo de crescimento, desenvolvimento e maturação do folículo e óvulo fecundado, consequentemente afetando a ovulação e implantação do embrião.